Oi, pessoas, bom dia. Eu sou a Leonara e o TED Talk de hoje, o meu, hoje é sobre um assunto que vocês talvez conheçam, talvez não. Mas ele vem crescendo e ele é algo que está na mídia e é importante a gente saber. São distúrbios alimentares, mas mais especificamente a gente vai fazer uma análise social sobre eles. Como Lacan fazia, é uma maneira bem análoga. Então a gente vai falar sobre o sexismo dos distúrbios alimentares. Para começar, a gente vai falar que esse tipo de doença vem em várias formas, cores e tamanhos. Um distúrbio alimentar, na minha visão, é o cúmulo da generalização. Quando a gente pensa numa pessoa que sofre com isso, a gente imagina o quê? Uma mulher de 30 quilos. Só que não é bem assim. O distúrbio alimentar ele tem dois espectros. Você pode ser uma pessoa com excesso de peso ou uma pessoa com abaixo de peso. E sim, as três formas mais comuns da doença são a anorexia, bulimia e compulsão alimentar. Mas, ao contrário do que as pessoas pensam, é uma range muito grande de tipagens desse tipo de enfermidade. Eu vou citar três e eu espero que eu não seja penalizada por falar nenhuma delas. A primeira é a TER, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo. Ele é uma doença que acomete crianças, majoritariamente. Elas se evitam a comer um determinado grupo de alimentos. A segunda, e aqui eu realmente espero que não seja penalizada, é a pica. O nome é em homenagem a uma ave espanhola que come absolutamente tudo. Quem tem esse tipo de doença come coisas que não são alimentos, como tecidos, terra e carvão. Ela também é aplicada a pessoas que têm compulsão por comer coisas cruas, tipo batatas e macarrão. E a terceira é a ruminação. E eu não vou falar porque eu acho algo um pouco repulsivo. Seguindo, a gente realmente chega. Transtorno alimentar é coisa de mulher? Transtorno alimentar é uma pauta sexista? E em 2018, mestrandos da CEPAM, que é um instituto psiquiátrico aqui de São Paulo, fizeram uma pesquisa sobre distúrbio alimentar em homens. É uma pesquisa interessantíssima e é super necessária, mas os resultados, na minha opinião, foram alarmantes e entristecedores. As duas perguntas mais comuns foram: homem pode ter distúrbio alimentar e isso não é coisa de homossexual? Quando eu ouvi isso, quando eu li isso, eu achei, não é possível. Se eu tão arcaico, tão retrógrado, na minha visão, isso deveria ter acontecido há no mínimo 2 séculos. Mas foi em 2018, 4 anos atrás. E não está tão distante. Embora, sim, as mulheres sejam um número majoritário em atendimentos clínicos, os homens também sofrem com isso. Um homem não pode querer perder peso, ou um homem não pode querer ganhar peso. Para mim é algo irreal, e eu imagino que para vocês também. Agora a gente vai falar sobre a indústria. A gente está inserido em um sistema capitalista. E no capitalismo, a ideia principal é o lucro. E a gente consegue lucrar com tudo. Aqui não é diferente, a gente vai lucrar com esse tipo de enfermidade. São várias indústrias, mas eu vou falar no singular porque elas acabam se interconectando. A primeira delas é a indústria informacional, que também é a última fase das revoluções. As mídias sociais são o que a compõem. Quando você entra no Instagram, você vê o quê? Pessoas. E essas pessoas são pessoas lindas, são o ápice da beleza. Mas isso não é verdade, porque isso acaba tornando o conceito de beleza virtual. E, ok, não tem problema você querer esconder seus defeitos. Ninguém quer se mostrar como uma pessoa defeituosa, uma pessoa sensível, de certa forma. Mas isso é um problema, porque a gente acaba imaginando coisas que não são palpáveis, coisas que não são reais. E os resultados disso podem ser catastróficos. Porque isso acaba internalizando um sentimento de rejeição, de autorrejeição, e criando problemas de imagem. Isso acarreta outras coisas, que também virão a ser lucro. Depois a gente fala sobre a indústria da beleza. Quando a gente fala de indústria da beleza, a gente pode estar falando de academia, a gente pode estar falando de drenagens linfáticas, ou a gente pode estar falando de lipoaspiração. Lipoaspiração é uma cirurgia, para quem não sabe, todo mundo sabe. E cirurgias não são coisas simples, toda cirurgia tem riscos. Então, cabe a nós dizer se precisamos ou não. Ou não. A terceira indústria, para mim, é a mais legal.
É algo negativo, mas eu acho super interessante. É a indústria farmacêutica. Hoje em dia, a gente toma remédio para tudo. A gente toma remédio para acordar, a gente toma remédio para ser feliz e a gente toma remédio para dormir. Do mesmo jeito, a gente pode tomar remédio para comer ou parar de comer. Eu vou citar 2 exemplos, que para mim são os mais comuns e provavelmente têm o maior alcance. O Ozempic, que é um tipo de remédio utilizado para pessoas que têm diabetes. Só que ele tem sido utilizado, na atualidade, para o emagrecimento. Muitos médicos citam ele como a solução para a obesidade. E isso não é exagero. Realmente, a Folha fez um artigo sobre ele e a matéria teve esse título. Depois, o Venvance. Venvance é uma droga utilizada para tratar déficit de atenção. Mas um dos sintomas desse remédio é a perda de apetite, que pode ser benéfico para quem quer perder o apetite, obviamente. Mas tudo tem um lado ruim. Então, será que essa medicação não pode trazer consequências, talvez irreversíveis, talvez não? E agora a gente finalmente entra no melhor tópico, que é o carrasco do psicológico feminino. Eu acho que todo mundo sabe o que é carrasco. Espero que sim. E todo mundo sofre com algum carrasco. Mas aqui a gente vai falar sobre o do psicológico das mulheres. E lembrando que eu falei que não só mulheres sofrem com isso, mas elas são o maior número. O nosso carrasco é a sociedade. Desde os primórdios da humanidade, as mulheres elas vêm sofrendo pressão sobre seu comportamento, sobre suas morais e sobre seus valores. Não é diferente com sua aparência física. Afinal, o distúrbio de um transtorno alimentar ele é derivado de uma distorção de imagem ou de uma insatisfação profunda e severa com o jeito que você se parece. O que acontece? Nós internalizamos o sentimento de menos-valia. E ele vem do quê? Muitas vezes da objetificação da mulher. A objetificação, e por sua vez, é consequente de uma estrutura patriarcal na qual a gente se insere. Então, eu sou uma pessoa sucinta. Não vou deixar nenhum ensinamento, vou fazer um convite. Eu vou convidar vocês a se perguntarem sobre uma fábula. A fábula da equidade de gênero e a fábula da livre e espontânea vontade. Muito obrigada pela atenção.